Olá você que acompanha o programa Lucidade aqui na TVI, no canal número 3, nas nossas redes sociais, no nosso site oficial e também no nosso aplicativo. Você pode baixar o TVI Play e acompanhar nossa programação ao vivo de horário que você quiser. Recebendo aqui hoje no programa, nós temos a participação de Ronaldo Abud, ele que é empresário e que hoje está afiliado também ao Partido Novo. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre política nacional, política aqui em Itabuna. Olá, Ronaldo, muito obrigada pela presença. Olá, Ellen, muito obrigado pelo convite também. Olá, ouvintes aí da TVI, telespectadores, pessoas que gostam e curtem os programas dessa TV que é nossa, que é daqui da região. Então, Ronaldo, você é filiado ao Novo, certo? Eu queria que você falasse um pouco inicialmente sobre o que é que você viu no Partido Novo para estar te levando a essa filiação. O Partido Novo é um partido que, de fato, né, ele tem valores, princípios que me agradou bastante, não só a mim, mas um grupo de pessoas interessadas numa nova política aqui em Itabuna. Então, é um partido que preza muito pela boa gestão das instituições públicas, que preza pela quebra total de privilégios, um partido que não utiliza recurso público, nem mesmo os recursos legais, que são os recursos para o fundo partidário. Enfim, um partido que tem uma proposta para a política, né, de políticos que querem muito servir a sociedade e não ser servido pela política. Então, nesse aspecto, o Partido Novo, eu entendo que ele é inovador, ele é um partido contagiante, as pessoas se apaixonam por ele e entrar na política dentro de um novo padrão de fazer política passa a ser interessante, principalmente para aqueles que nunca participaram da política, que é o caso de talvez 90% das pessoas que estão se filiando ao Partido Novo. Existe alguns comentários sobre o Partido Novo, que é um partido elitizado dos empresários, certo? Como é que você avalia esse tipo de análise sobre o partido, principalmente quando a gente fala tanto da importância de representatividade, de importância das camadas como um todo terem o acesso à política? Como é que você define isso? Realmente, algumas pessoas falam isso, mas quando passam a conhecer o Partido Novo, vê que é exatamente o contrário, né? Primeiro que o Partido Novo, ele, só pelo fato dele não receber recursos públicos, não usar recursos públicos, ele logicamente precisa dos recursos dos seus filiados. Mas são valores simbólicos que se paga para poder custear o próprio partido. Ou seja, você não vai usar o meu dinheiro, o seu dinheiro, o dinheiro da população que paga seus impostos para custear um partido político que é uma entidade privada. Então, ele tem que ser realmente custeado pelos seus filiados. Porém, ao contrário do que muita gente pensa, quem menos gosta do Partido Novo são os grandes empresários, ou aqueles empresários que têm relações, digamos assim, não republicanas com o governo, porque ele quebra esse ciclo vicioso entre o particular e o público, quando ele não concede privilégios, quando ele não compra voto, como ele não utiliza recursos de caixa 2. Ou seja, isso não é interessante para os grandes empresários. Pelo contrário, o Partido Novo tem muita dificuldade com os grandes empresários. Quem participa do Novo são pequenos, médios, profissionais liberais, estudantes. Essas são as pessoas comuns da nossa sociedade que participam do Partido Novo. Ok, você falou sobre a questão do fundo partidário, e aí eu coloco um assunto também aqui, que é a possibilidade, então, de termos pessoas que não têm condição financeira, por exemplo, bancando uma campanha sua. E aí acaba levando a uma situação onde só quem é empresário ou quem tem recursos financeiros poderiam, então, participar desse processo e ter chances reais. Como é que você avalia isso, né? Nós temos pessoas que têm boa vontade, que têm um entendimento sobre fazer uma nova política, só que essa pessoa ela não tem recurso financeiro.
E aí nós temos em contraponto pessoas que têm recurso financeiro, que não vão aceitar o fundo partidário, certo? Como é que fica esse equilíbrio, então, social? Mas assim, dentro do Novo, mesmo as pessoas que têm condição financeira, são pessoas que não vão utilizar pouquíssimos recursos para as suas campanhas, né? Porque são recursos realmente escassos. Se você olhar os grandes partidos, esses fundos partidários, eles ficam na mão dos grandes líderes dos partidos. Da mesma forma, quando você vê, por exemplo, uma campanha de vereador, quando você vê vários vereadores de outros partidos que têm fundos partidários milionários, como foi o caso do MDB na campanha passada, não sobra nada para os candidatos a vereador. É só você entrar em contato com todos aqueles que foram candidatos a vereador pelo MDB, por exemplo, na campanha passada, e pergunte a eles se eles tiveram acesso a esses recursos. Pelo contrário, esse recurso fica na mão de caciques, e eles fazem o que quer com esses recursos. Então, eu entendo a sua pergunta, que você se preocupa com aqueles que não têm recursos, mas na realidade, mesmo com esse valor astronômico gasto com recursos públicos para fins de campanhas eleitorais, na prática, isso não chega para as pessoas menos favorecidas financeiramente que consigam ingressar na política. Então, a partir do momento que você tira esses recursos públicos, aí sim você tem uma chance mais igualitária para que todos possam se candidatar, mesmo sem ter recursos. Até porque, hoje, dinheiro em campanha é sinônimo de compra de voto. Sim. É sinônimo de utilização irregular desses recursos. Então, nós continuamos defendendo o não utilização de recursos públicos realmente para entidades privadas, que são os partidos políticos. E sobre essa fama do PSL, do Partido Novo, de ser um puxadinho do PSL? Absolutamente, absolutamente. O Novo, ele tem seus princípios totalmente diferentes aos princípios do PSL. Jamais, por exemplo, o Novo faria uma coligação com o PSL, só para que você tenha uma ideia. Então, não existe essa possibilidade de coligação com o PSL. Existe dentro do Novo uma oposição ao presidente Bolsonaro, por exemplo, mas uma oposição sadia. Aquilo que o Novo entende que está certo, ele defende. Aquilo que ele entende que não está correto, ele diz que não está correto. Por exemplo, o Amoedo acabou de dar um depoimento sobre essas polêmicas temerárias, né, que vem surgindo no governo Bolsonaro e que tem prejudicado muito o país, né? Amoedo acabou também de fazer uma crítica pesada a essa indicação que Bolsonaro fez do filho como embaixador. Então, ser puxadinho, absolutamente. O PSL ele foi formado de uma forma totalmente diferente do Novo. Se você olhar, o PSL não tem uma ideologia formada, praticamente. O PSL foi criado por um partido de esquerda, por pessoas de esquerda, hoje já estão com pessoas de direita. Então, assim, foi uma oportunidade que o PSL teve com o Bolsonaro, que fez o partido crescer, uma coisa totalmente anômala, uma coisa totalmente diferente do que tem acontecido com o Novo. O Novo tem um princípio, tem um norte, tem valores, tem um caminho a ser perseguido. O Novo não busca atalhos, o Novo não quer crescer de forma desordenada ou crescer a qualquer custo. Pelo contrário, tem tantas prefeituras querendo lançar candidatos a prefeitos, o Novo só vai poder lançar em 50 prefeituras. Por quê? Porque ele quer crescer, mas crescer de forma ordenada e sem atalhos e sem quebrar os seus princípios. Eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos já aqui com a Alô Cidade. Voltamos aqui com a Alô Cidade, recebendo hoje Ronaldo Abud, ele que é empresário, filiado ao Novo, e a gente vai falar também um pouco sobre uma possível pré-candidatura em 2020. Eu sei que o Partido Novo ainda não declarou nenhum tipo de pré-candidato, porque existe todo um processo, né, seletivo, mas a gente vai estar abordando isso um pouquinho até o final do programa. Mas eu quero dar continuidade ao que a gente estava conversando sobre Jair Bolsonaro e sobre essa indicação do Eduardo Bolsonaro para a embaixada nos Estados Unidos, certo? Como é que você avalia essa decisão do presidente? Eu avalio como temerária,
né? Você indicar um filho para uma embaixada tão importante como a dos Estados Unidos. Eu achei temerário tanto a indicação como a justificativa, né? A justificativa de que ele é amigo do filho do Trump, ele fala inglês, ele fala espanhol, ou seja, ele não tem carreira diplomática, ele não tem uma preparação para isso, e ele, por ser filho do presidente, aí sim que ele não deveria indicar. Isso, para mim, é uma característica que ainda existe na política brasileira, por esse Brasil afora, digamos assim, de nepotismo, né? É uma prática que precisa se, de uma vez por todas, abolir da política, né? Nós precisamos colocar as melhores pessoas, as melhores cabeças, as pessoas que tenham capacidade, e não aquelas que são da sua família, ou do seu nível de amizade, etc. Então, eu considero temerária, viu, Ellen, essa indicação. Eu vou fazer um comentário aqui que foi feito pela Janaína Pascoal, ela que é deputada do PSL, aliada de Bolsonaro, certo? E ela diz o seguinte: na minha leitura, isso fere a lei da improbabilidade administrativa e é ilegal. E quando ele diz que vai indicar Eduardo para essa embaixada, ele coloca como centro dessa decisão o fato do rapaz ser filho dele. Isso é um absurdo. A pessoa que está no poder não pode tudo. Eu passei anos dizendo isso para o PT e eles não ouviram. Isso foi uma declaração da Janaína Pascoal. A Janaína, acho que ela é muito coerente em algumas avaliações que ela vem fazendo sobre o governo, né? Ela já fez declarações do tipo que ela não se calou com relação à corrupção da esquerda e que ela não iria se calar com a irresponsabilidade da direita. Acho que a Janaína segue muito essa linha mesmo, apesar dela ser de direita, dela ser aliada do Bolsonaro. Ela não é do tipo de pessoa que acaba realmente fechando os olhos para tudo que acontece, né? Você tem essa mesma impressão sobre ela? Sim, eu concordo plenamente. Não importa se você é de direita ou se você é de esquerda. O que acontece na política brasileira é que você tem práticas ruins dentro da política que independem de ideologia, né? O nepotismo é uma delas. Sim. Né? A corrupção também, não importa se você é de direita, se você é de esquerda. Aliás, eu acho que cada dia que passa, essa discussão de direita e esquerda acaba por prejudicar muito mais o eleitor e o Brasil como um todo, né? Porque você dispersa essa discussão para uma questão ideológica e esquece de outros detalhes que são importantes também dentro da política. Então, não haver corrupção, não haver nepotismo, não haver esse exagero de privilégios, não haver esse exagero de assessores, esses gastos públicos excessivos, isso independe de ideologia. Isso é uma prática de gestão, uma prática de política, de pessoas sérias e de pessoas que querem o bem da sociedade e querem o bem do país. O acordo agora Mercosul, você é empresário, certo? Então, você avalia de forma positiva? Você acha que o Brasil vai finalmente começar a crescer no sentido econômico por conta desse acordo? Ah, sim, o acordo, eu entendo que o acordo do Mercosul, ele abre, né, essas janelas de oportunidades, né, abre os mercados para o Brasil, para outros mercados. Você pode reduzir custos de mercadorias com a redução dos impostos. Então, isso aí é um passo muito importante para que o Brasil possa voltar a crescer na economia. É como a gente sempre fala, não é só isso, né? Teve a reforma da Previdência, tem que ter uma reforma política, tem que ter uma reforma tributária. O Brasil tem que passar por várias reformas para que ele possa, de fato, voltar a crescer. É um país rico em recursos naturais, é um país que tem um mercado consumidor fantástico. O mundo inteiro olha para o Brasil. Quem quer participar bem no mundo tem que participar do mercado brasileiro. Então, assim, são passos que está se dando, né? E que pode fazer com que esse Brasil gigante, esse Brasil rico, volte de fato a crescer. Quero falar agora eu vou pontuar como vexame nacional, no meu entendimento, que foi esse conflito do Rui Costa, governador da Bahia, e do Jair Bolsonaro, sobre a paternidade, como eu falo, da criança, que é o aeroporto lá, Vitória da Conquista, que ficou nessa briga de vem, não vem, e o Rui simplesmente tirou o policiamento militar, certo, do dia do evento, e aí, enfim, tá agora essa briga aí, no meu entendimento, por uma questão extremamente infantil, certo, e aí? Como é que você enxerga isso aí?
Eu enxergo assim, que é a manutenção da imaturidade política dos nossos governantes. Uhum. Não é? Isso é uma aberração, de fato. Não é? Você, como governador do estado da Bahia, o Bolsonaro como presidente da República, né, faz a inauguração de um aeroporto importante para a Bahia, para a região sudoeste principalmente, e você, ao invés de buscar, né, soluções, buscar saídas, buscar novos recursos, você aparece em rede nacional, né, demonstrando claramente essa imaturidade política. Né? Aliás, eu diria que essa maturidade dos políticos da Bahia, eles não vêm se desenvolvendo há muitos anos. O comportamento de Rui Costa fica muito parecido com o comportamento do velho ACM. Se você parar para analisar, eles possuem as práticas muito parecidas com esse tipo de maturidade política, de perseguição, de abuso do poder econômico, do abuso de propagandas. Raramente você vê uma rádio AM, FM, uma TV que não tem propaganda do governo. Então existe um exagero nesse aspecto. Inauguração de hospitais, compra de ambulâncias, ou seja, não se preocupa em diminuir a quantidade de doentes, você aumenta a quantidade de doentes, inaugura-se hospital, compra-se ambulância, não existe nenhum planejamento para saneamento básico, não existe, ou seja, ele se alia politicamente com qualquer político, seja ele de qualquer partido, a exemplo da aliança que ele tem com o prefeito Fernando Gomes aqui em Itabuna. Ou seja, são práticas que, independente de ideologia, se você parar para analisar, são práticas idênticas. Politicamente falando, eles são muito, muito parecidos. Apenas um defende a direita, outro defende a esquerda, mas isso para mim, não é tão significativo como as práticas políticas que se perpetuam na política baiana. Eu vou fazer um intervalo comercial, nós voltamos já já com o último bloco aqui do Alô Cidade. Voltamos aqui com a Alô Cidade e falar um pouquinho agora, Ronaldo, sobre Itabuna, nossa querida cidade, que inclusive está fazendo aniversário essa semana. Eu quero começar falando sobre a questão do Mangabeira, ele que iria assumir o mandato temporariamente de deputado federal, mas depois daquela situação onde ele foi publicamente se manifestar a favor de Bolsonaro, isso não vai mais acontecer. Então você acha que isso teve alguma relação por ele ser do partido do PDT, que é um partido de oposição ao governo? Olha, eu sinceramente eu não sei afirmar se isso teve, esse fato teve repercussão na decisão ele assumir o cargo de deputado ou não. Eu, de fato, sinceramente, eu não sei te dizer. Mas, como eu estava falando anteriormente, a política baiana tem essas loucuras, vamos dizer assim, essas distorções, né? Você ter de um partido, né, que tem uma ideologia, que tem um princípio, e você se comportar totalmente diferente do alinhamento que o partido lhe exige até, né, que você passe. Isso demonstra claramente que esse acesso a partidos políticos não tem nada a ver com as suas ideologias. As pessoas escolhem os partidos por ser mais fácil se candidatar, por ter acesso, porque é o que está disponível, e não entra nos partidos buscando conhecer seus princípios e defender os seus valores. Então isso também é uma distorção da política brasileira, né? Por isso que eu volto a defender o Novo nesse sentido. Isso seria praticamente impossível de se acontecer, né? Assim, você poderia acontecer um caso à parte ou não, mas essa pessoa não poderia mais participar do partido. Então são distorções, são aberrações da política brasileira e que você vê no dia a dia o tempo inteiro. Da mesma forma que Rui Costa apoia o Fernando Gomes aqui em Itabuna, né? Você vê o PDT, né, apoiando o Bolsonaro. Isso aí, a gente tem que apoiar sim, tem que apoiar as coisas que a gente realmente entende que está correto para o Brasil,
e se opor àquilo que a gente entende que não é correto. Então essa seria a forma melhor de fazer política. Cenário para 2020, Ronaldo. Nós tivemos algumas alterações durante essa última semana. Primeiro foi Babá Cearense, que se filiou ao PSL e já foi anunciado como pré-candidato a prefeito pelo partido, o partido do presidente, e a possibilidade de Fernando Gomes não mais se aposentar, tendo em vista que, inclusive, ele foi convidado pelo Bacelar do PL a se filiar e vinha candidato novamente à reeleição, que acabou animando muita gente do grupo dele. Como é que você avalia, então, esse cenário para 2020 e fale como é que o Novo vai se posicionar na eleição ano que vem? Então, o Novo, ele traz uma proposta, né, que é bem diferente dessas tentativas de coligações que nós estamos vendo aí no cenário político local. Ou seja, a gente não consegue identificar ninguém que pudesse o Novo, né, apoiar, né, porque a gente precisa de fato de uma política nova. E o comportamento de todos os candidatos tem sido um comportamento muito parecido com a política velha, né? É lógico que quanto mais candidatos tiver, eu acho isso salutar. Se é que todos esses candidatos realmente irão até o fim, né? Mas eu acho interessante o Babá Cearense se colocar como candidato, de ter cada partido tem o seu candidato. Eu não acho isso ruim. Tem pessoas que criticam, por que tem tantos partidos, por que tem tantos candidatos, tem mais candidato do que eleitor, tem essas brincadeiras, né? Sim. Mas eu acho bom. Itabuna não tem segundo turno, né? É uma característica da nossa cidade, em função da quantidade de eleitores. Se tivesse segundo turno, seria ótimo, né? Mas não tem, então as pessoas têm que se lançar candidatos, né? Tem a questão dos vereadores também, que eles precisam se posicionar nos partidos. Então eu acho muito normal toda essa tentativa de vários partidos de terem seus candidatos, alguns buscando coligações futuras, alguns tentando mostrar força. Isso é o normal. O Novo, ele não participa disso. O Novo, ele está buscando aumentar a quantidade dos seus filiados, ele está buscando candidatos que queiram participar do processo seletivo. Se isso acontecer, nós teremos candidatos. Se isso não acontecer, fatalmente não teremos o candidato. Vamos aguardar aí até outubro, pelo menos, para ter essa definição. Caso vocês não tenham pré-candidato a prefeito, você consegue enxergar hoje no cenário de Itabuna algum pré-candidato que seja de alguma forma programático com o que vocês defendem no partido? Por enquanto, não, né? Da forma que eles estão se portando, né, nessa tentativa de conseguir uma candidatura, dos apoios que estão se buscando, a gente não vê a mínima possibilidade de ter alguém ainda, né, que possa ter um apoio, né, principalmente dos filiados do Novo. A gente ainda espera que nós possamos ter realmente um candidato. O Novo é um partido que tem crescido muito, é assustador o crescimento do Partido Novo. A atuação dos 8 deputados federais tem sido dignificante para o Brasil, né, no ponto de vista político. São 8 candidatos que no ranking dos políticos eles têm figurado sempre entre os 10 primeiros. Eles têm uma qualidade legislativa extraordinária, eles cortaram privilégios, né? Eles estão dando um exemplo para o Brasil de como se faz política e ele está começando a aparecer. Então, acho que o Novo, ele, como eu falei anteriormente, ele não quer buscar atalhos, né? Uma das formas de buscar atalhos seria, por exemplo, a gente fazer uma coligação para poder melhorar o ativo político, esse tipo de coisa, mas o Novo não quer isso. Ele quer, de fato, trazer pessoas que podem até vir de outros partidos, que podem até vir de outras ideologias, mas que entendam que essa é a forma correta de se fazer política, né? É de servir a população, é de servir a sua cidade, é de buscar reduzir esses gastos enormes que nós temos, é de buscar novos recursos, é de fazer planejamento, de fazer projetos, né? de lidar com o recurso público de uma forma responsável,
de uma forma que possa, de fato, trazer o bem, principalmente para as pessoas mais carentes, né? Quem mais sofre com toda essa politicagem são as pessoas mais carentes, né? Se você for para a periferia, se você for para andar nos bairros de Itabuna, você vê uma triste realidade. Essa triste realidade, ela pode-se dizer que 99% de todos esses problemas vêm das gestões temerárias do poder público. Porque você encontra países, cidades, até no Brasil, que conseguem ter resultados interessantes e melhorar a vida das pessoas. Então é para isso que se faz política. Nós temos que olhar para essas pessoas, olhar para quem precisa mais, olhar quem sofre mais, né? Veja a situação da água. Quem é que tem água em Itabuna? Quem tem água em Itabuna é quem mora no centro da cidade, por exemplo, que mora nos bairros melhores. Quem mora nas periferias não tem água, né? Não fazem coleta de esgoto. Então, assim, por mais temerária que seja a gestão pública, ainda as pessoas que moram no centro, as pessoas mais abastadas, sofrem menos. Quem sofre mais são as pessoas que estão nessas periferias, sem emprego, sem educação, sem saneamento básico, sem segurança. Então, a população precisa começar a olhar isso. Isso só se vai resolver com política séria. Enquanto continuarmos com esse tipo de política que existe hoje na Bahia, em Itabuna e no Brasil, essas pessoas vão continuar sofrendo. Bom, quero agradecer mais uma vez pela participação, Ronaldo, agradecer a você de casa também que acompanharam o nosso programa e até o próximo Alô Cidade.